Bom dia, tudo bem? Então, bom, já fui apresentado. Eu tô me recuperando de uma doença que eu peguei das crianças. Então, vou falar baixinho. Se tiver ruim, vocês vão me avisando, tá? Então, hoje a ideia. Bom, eu sou o Felipe, eu sou médico. Eu já trabalho com o público de crianças e adolescentes já faz. Vai fazer 4 anos, né? 3 anos e meio. E a ideia é trazer um pouco da experiência que eu tenho tanto na parte clínica, pediátrica, quanto quanto no conhecimento do mundo da educação também, que eu venho estudando, para trazer uma abordagem bem prática para quem é pai, professor, para todo mundo que a ideia não é dar a visão do especialista, acho que não interessa aqui. A visão do especialista é sempre algo que exige muito treino, muito cuidado e é sempre alguém para ser consultado. Aqui é bom dar uma visão geral com um olhar um pouco mais refinado sobre como que é o desenvolvimento do meu filho, o desenvolvimento dos alunos e como eu posso promover e quando eu ficar esperto para diante de possíveis alterações. Então, por que falar de desenvolvimento infantil, né? Vocês estão aqui, 8 da manhã, sexta-feira, e eu não sei se alguém quiser participar, falar assim, por que é importante. A minha mãe está aqui, depois de muitos anos, tendo vindo todos os filhos se desenvolver, está aqui para ouvir eu falar. E não é para me dar apoio moral, é porque ela realmente queria ouvir, queria aprender, né? Então por que você tá aqui querendo falar de desenvolvimento infantil? Ó, a pressão. A Nora tá ali do lado. Então, vamos lá. Por que falar? Alguém quer falar por que tá aqui? Por que é interessante? Porque aí eu posso abordar um pouco mais desses aspectos aqui. Se tem um interesse pessoal, alguma coisa assim. Senão eu parto e dou a minha palestra como eu já daria. Sim, pode fazer. Adoro. So no students said that Sim, something about the and so she passed just sim. Aham, tá. Legal, essa é uma pergunta boa. Por que, por que... Sim, sim, exato. É fato, assim, é uma coisa legal. A gente, no final da palestra, eu vou falar sobre os transtornos de neurodesenvolvimento. Lá eu posso abordar com mais detalhe, mas já tem estudos que comprovam alteração disso, né? Crianças que são mais... Crianças não, né? Mães, desde a gravidez, né? Desde a gestação, exposição a metais pesados, agrotóxicos, tudo. Já na barriga dos pais, na alimentação, tudo isso com certeza altera. O índice de transtorno de desenvolvimento na nossa sociedade atual é muito maior do que na passada. Acredita-se, mas os estudos estão confirmando que é tanto pelo melhor diagnóstico, a gente melhorou muito Hoje a gente conhece adultos que têm autismo e não se sabia, por exemplo, né? Mas além da melhor diagnóstico, a gente também está vendo que a sociedade vive um estilo de vida que é prejudicial para o neurodesenvolvimento, em certo sentido, e o desenvolvimento hormonal com certeza, sobretudo no que a gente diz da questão da menarca, né? A menarca tem uma questão, hoje em dia está muito mais antecipada de um modo, vamos dizer assim, em termos de sociedade, né? Sociedade no modelo nosso, ocidental, industrializado, tudo isso é verdade. A questão de taxa hormonal, início da menarca tá um pouco mais precoce. Então hoje você vê as meninas, o que era considerado antes precoce já não é mais. Hoje em dia está considerado normal a menarca com 8 anos. Aí você fala assim, 8 anos? Mas assim, não é um problema médico necessariamente. Pode surgir daí um problema psicológico, que a gente tem que aí saber lidar. Mas evitar, na verdade, né? Porque às vezes é muito antes dos colegas, tudo. Mas isso tem acontecido bastante. A gente tem pego, mas isso tanto pelas questões de substância, mas a gente acredita, também tem estudos, esses não estão confirmados até o ponto que eu vi, de questões comportamentais também, de exposição, de hipersexualização. Isso também altera a questão da... Bom, tem teorias que tá tentando comprovar essa questão, é bem interessante. Mas com certeza a gente já vê que hoje é muito mais anterior de um modo global. Tanto que eu vou falar uma coisa, a gente na residência aprende que menarca precoce é antes dos 8 anos. Mas assim, é muito cedo, né, pra ser precoce. Eu acho que assim, precoce, será que é normal, né? É que está normal, então é um dado populacional. Menarca precoce, porque populacionalmente muitas entram nessa idade. Então isso tem acontecido.
E a mesma questão para autismo, questões de desenvolvimento precoce, tudo isso altera. Mas legal, é uma pergunta polêmica, mas tem muita coisa que já se fala e tem coisas que poucos falam, porque na verdade poucos sabem disso, sabe? Fica com um dado muito superficial. Eu que tenho que passar aqui. Deixa eu pegar. Então vamos começar. Alguém quer falar mais uma coisa? Perguntas? Sim. Material. Muito. Sim. Perfeito. E aí, né? Depois dos 2, eles param de passar no pediatra, por exemplo. Eu perco os pacientes. Não, tô brincando. Que até os 2 lá, os pais super comprometidos, tá? Depois, já foi? Aprendeu a falar? Ok. Mas tem muita coisa que a gente pode continuar, a gente vai abordar isso aqui. Alguém aqui... Bom, o público dos filhos. Eu tô dando palestra para os pais do infantil, até onde eu sei, né? Pais professores do infantil, que vai até os 6 anos. Alguém tem filho mais velho do que isso aqui? Já? Tá. A gente pode tentar, se der tempo, abordar um pouquinho mais dessa idade também. Eu vou focar hoje até o público realmente do infantil, até 6 anos. Vai ser um foco maior. Mas os dos 2 aos 5 realmente já se ouve falar menos e eu vou abordar um pouquinho mais de detalhe aqui. Que inclusive é uma idade fundamental para o desenvolvimento posterior. Quer dizer, depois que entra na escola, ou não, no período escolar, as crianças estão na escola no mesmo período escolar, que é a partir dos 6 anos. Vou tomar uma água aqui. Então vamos lá. Era só para testar um pouquinho minha voz. A gente vai falar um pouco então do desenvolvimento infantil. O plano de hoje é o seguinte: a gente vai olhar por como a gente pode olhar de um modo integral e global para o ser humano, para entender quais são os domínios que a gente desenvolve ao longo da vida, desde criança até a idade adulta, e que domínios a gente tem pleno funcionamento quando a gente chega na idade adulta. Que se trata das 5 dimensões, que é muito trabalhada, inclusive, no projeto do colégio, na educação personalizada. Então, essa é uma visão global, integral, para a gente não deixar de lado no desenvolvimento e na educação infantil nenhuma delas. Depois, eu vou entrar nos aspectos do comportamento humano e educação, e depois, propriamente, nos marcos de desenvolvimento, dividindo na idade de 0 a 2, 2 a 5 e maiores que 5 anos, que eu acho que é uma divisão didática importante. E no final, uma abordagem prática do que eu posso tirar disso aqui para a educação, para lidar com as crianças, no contexto da escola, no contexto da casa, quando a gente estiver lidando com crianças, contexto dos netos, né, também. Então, e no final, que eu acho que assim, não é o foco da palestra, mas eu acho que é legal dar um espaço para isso, falar dos principais transtornos do neurodesenvolvimento e dar uma visão um pouco, aqui um pouco mais técnica da questão, tá bom? Então, falando das 5 dimensões, uma visão integral do ser humano, a gente percebe que como que a gente consegue ter um olhar adequado? Como que a gente chegou nessa visão, né, antropológica completa? Quando a gente olha para uma criança, a gente vê basicamente o quê? Comportamentos, né? A gente vê reações, a gente vê uma criança que fala, uma criança que chora, que grita, uma criança que dá um abraço, a criança que tá lá na dela, fazendo... né? E a gente não sabe muito o que tá passando ali dentro, né? Então, como que a gente consegue ter uma visão, ao mesmo tempo que não é achismo, mas é muito acertada, muito... que dá um domínio sobre o entendimento da criança, né? Tudo de uma forma integral. Isso aqui veio de muitos anos de estudo, né? Desde lá da filosofia até os estudos, né? Integrando com os estudos mais recentes de comportamento humano. Eu vou tentar passar uma visão mais integral. Quando a gente olha para dentro de um adulto, a gente consegue, aos poucos, entendendo o que se passa para a gente reagir. A partir disso, a gente foi chegando nas questões mais interiores e propriamente no desenvolvimento infantil. Eu quero trazer uma visão legal sobre isso para vocês. Então, o primeiro aspecto que a gente tem, que todo mundo tem quando nasce, todos esses estão lá no ser humano, mas eles se desenvolvem ao longo do tempo, eles aparecem ao longo do tempo de uma forma gradual. Então, a gente tem o nosso aspecto físico, que é o nosso aspecto corporal, que basicamente são os nossos 5 sentidos, os nossos órgãos e todo o nosso arcabouço muscular e de órgãos que agem. Então,
por um lado, o nosso físico já é um primeiro ponto importante de ter. O ser humano, vamos dizer assim, eu gosto de dividir em a questão integral do ser humano em dois aspectos. As receptivas, vamos dizer assim, aquelas coisas que a gente usa para receber as coisas que chegam até nós, e todas aquelas que a gente usa para agir. Basicamente isso. E lá no meio acontecem algumas coisas entre os estímulos que a gente recebe e a ação, tá? Isso é legal entender porque tudo pode ser simplificado assim. Dentro dessas dimensões, elas vão ter aspectos de recepção, né? E outras mais de ação. Então, dentro do físico, a gente tem os 5 sentidos, as coisas que a gente recebe, os sentidos internos, né? Que ajudam a gente a sentir as coisas. E nossos músculos, nossos reflexos, que propriamente ajuda a gente a agir. Esse é o aspecto físico que está presente desde o nascimento, né? Desde antes do nascimento, se desenvolvendo. E eles realmente vão aparecendo nessa ordem que eu vou falar aqui. Depois a gente tem o nosso aspecto afetivo-social, vamos dizer assim, que eu juntei aqui, mas a gente poderia separar. Então, o que seria o âmbito emocional, né? Afetivo? Todo o nosso mundo de emoções, de inclinações, de desejos, de sentimentos, tá bom? Aonde está o afetivo social? A gente pode, assim, nos ajuda, tá no aspecto mais receptivo ou da ação? Ele é um aspecto intermediário, vamos dizer assim. Ele ajuda a gente a sentir o mundo, porque quando a gente recebe um estímulo aqui, eu, por exemplo, além de estar vendo vocês, eu posso estar nervoso, tranquilo, animado. A gente já está sentindo tudo isso. E ao mesmo tempo ele me ajuda a agir, porque eu vou agir de acordo com essa emoção. Então tem um aspecto muito mais da resposta e da ação do que do entendimento. Na verdade, as emoções ajudam a entender o mundo, mas nem sempre ajudam tanto. Então é um aspecto mais nebuloso nosso, mais interior, que começa a surgir na criança numa idade mais... depois dos 2 anos, ali a gente começa a ver o mundo interior propriamente se formando. Uma coisa que já... A criança que era mais previsível já começa a se tornar um pouco mais nebulosa, um pouco mais difícil de compreender, de prever as reações dela, por exemplo. Então esse é todo o nosso aspecto afetivo. E o social é mais assim, a questão relacional mesmo, né? A questão de relação com os outros, mas também comigo mesmo, né? E tem uma interligação muito forte com o afetivo, por isso que eu coloquei aqui afetivo social. O outro domínio seria o cognitivo intelectual. Então aqui é todo o nosso âmbito racional. O que é o aspecto racional do ser humano? Eu gosto de dividir assim, se isso não ficar claro que eu vou falar agora, é bom vocês perguntarem, porque em questões de educação, para os professores também, isso é muito importante, né? A gente compreender bem que nós seres humanos somos racionais. O que significa isso? Que a gente aprende as coisas, a gente olha para o mundo e a gente está a todo momento dividindo o mundo e querendo entendê-lo e classificá-lo, tá? Desde que a gente é criança. Só que nem sempre, nem desde criança, essa racionalidade ela é abstrata e conceitual. Quando a gente é pequeno, a gente tem uma racionalidade concreta. A gente tem uma racionalidade muito apegada ao que é imediato, vamos dizer assim. Então eu gosto de dividir aqui o cognitivo intelectual em cognitivo baixo e cognitivo alto, tá? Então, basicamente, até os 5 anos, o que está muito presente é o cognitivo baixo, que é o quê? É o aprender as coisas, o cálculo da distância, do que eu tenho que força eu tenho que fazer para saltar daqui até ali, o que eu faço se eu jogo um objeto no chão. As crianças pequenas estão sempre calculando as coisas para entender o mundo. Então, não é justo também que a gente fique bravo com uma criança de 2 anos que pega um objeto e joga no chão. Vocês sabem, né? Os filhos de vocês começam a comer, em vez de comer, ele pega a comida, ele amassa, e ele joga no chão, e ele bate na cara, porque ele não sabe que aquilo é para comer. Primeiro ele ouve um objeto, ele tá tentando entender como aquilo funciona. Depois que ele começa a entender por imitação e por insistência que aquilo é para comer, e que aquilo faz bem para ele sobreviver. Então esse é o cognitivo baixo, que assim, de verdade, até os 5, 6 anos é basicamente o que a gente tem. Mas Felipe, você falou assim, cognitivo baixo, conceitual, mas a criança começa a falar, ela aprende a ler e escrever às vezes antes dos 6 anos. Mas aprender a ler e escrever de uma criança de até 5, 6 anos, ele é muito concreto, imediato. Ela não vai conseguir interpretar um texto tão bem para você. Ela não vai conseguir trazer o conceito abstrato claro para vocês. A noção de tempo vai surgindo ao longo do, né? Então, essa é uma idade que eu coloco 5, 6 anos, mas claro que tem uma fluidez aí no intervalo. Tem crianças que adquirem um pouco antes. Mas, basicamente, o que ela está aprendendo ali é de decoreba, vamos dizer assim. Eu estou decorando
o que essa palavra significa. Essa palavra ela é assim, então eu falo. No começo ela tá só decorando, só decorando. Depois que ela, a partir dos 5, 6 anos, ela vai desenvolver o que a gente chama de cognitivo alto, que começa a se desenvolver e é mais próprio dos crianças mais velhas, adolescentes e da vida adulta, que é a abstração. É a capacidade de eu entender os conceitos. Então, por exemplo, quando eu tô lendo, então a criança, ela vai ter dificuldade de explicar o que é um carro com 4 anos. Mas ela vê um carro e fala, carro. Agora, uma criança mais velha consegue explicar o que é um carro e ter visto um carro que ela nunca viu, muito diferente de outro, e falar porque aquilo é um carro, porque ela entendeu os conceitos é algo que a gente capta da realidade e se aplica a todos aqueles do mesmo grupo, vamos dizer, né? Todos os carros cabem na cabeça da criança mais velha, por exemplo, mas da criança pequenininha ainda não. Peguei um exemplo muito simples, mas quando a gente descobre que alguém começou a adquirir o pensamento abstrato, essa é uma dica legal. 2 coisas importantes. A noção de futuro. Então, não adianta fazer combinados, muito combinados de futuro com uma criança de 3 anos. Né? A gente faz muito combinado às vezes. Mas ela vai chegar no futuro e ela não lembra do combinado. Na hora ela vai falar assim, sim, claro, ela quer o combinado, porque ela vai conseguir algo, quer obedecer à mãe, ok. Mas chega lá no futuro, ela não tem muita noção de compromisso. Porque o compromisso, o futuro, vocês reparem, nenhum animal tem noção de futuro, de passado tem. Eles têm memória, os animais têm memória, mas eles não têm noção de futuro. Não conseguem assumir um compromisso com um cachorro. Desculpem colocar na mesma a criança pequena do lado do cachorro. Mas é muito parecido. A criança pequena não dá pra assumir muito compromisso muito distante. No máximo assim, daqui 5 minutos acabou a brincadeira e vamos. Mas se chegar lá você tem que repetir. Porque ela é muito imediata, ela é muito concreta, muito momentânea. Então isso é um... Enfim, depois a gente vai falar de aspectos mais práticos. Isso aqui eu posso detalhar mais. Então, ficou claro? Cognitivo baixo, cognitivo alto, né? Essa idade de 5, 6 anos que começa... Por isso que se fala que a idade da razão é a idade dos 6, 7 anos, não é? Vocês ouvem falar isso. O que é a idade da razão? A idade começa a abstração, começa esse cognitivo mais alto, de realmente entender o mundo racionalmente, de captar os conceitos. É a idade que aí sim você vai começar a ensinar a interpretar os textos para as crianças, tudo isso, né? É por isso que se faz nessa ordem na escola, inclusive. Muito bom. Acho que... E depois a gente tem então, nossos aspectos mais altos, vamos dizer assim, do nosso espírito, vamos dizer assim, mais imateriais nossos, né? Que é a nossa vontade e a nossa transcendência, né? O que é a transcendência? A nossa relação com aquilo que transcende a nós mesmos e transcende inclusive ao material, né? Então, a capacidade de me doar por alguém, a capacidade de conhecer e amar a Deus, tudo isso está no nosso aspecto transcendente. E a vontade é uma coisa assim que não sei se eu vou conseguir detalhar, se alguém tiver curiosidade sobre isso posso detalhar depois, mas ela está presente em todos os nossos aspectos, essa é a verdade. Através da nossa vontade a gente move todas as nossas outras dimensões. Então é uma dimensão que ela existe por si só, mas ao mesmo tempo ela está em relação com todas as outras. Nenhuma outra tem ação direta sobre as outras fora a vontade. Com a vontade a gente mobiliza, né, o nosso físico, com a vontade a gente manipula ou influencia o nosso emocional, com a vontade a gente bota a nossa cabeça para funcionar, com a vontade a gente estuda e com a vontade a gente se doa, tá? Então isso é interessante porque no fundo isso é o que é o próprio do ser humano. Isso é o mais alto que a gente tem, a capacidade de querer. É onde está realmente a nossa liberdade. Aí fala, nossa, não é a transcendência mais elevada? É dizer que a transcendência não existe sem a vontade, né? Então tem algo em nós que é a capacidade de ser livre, de querer por conta própria, que vai nascer e se desenvolver ao longo do tempo, e se a gente trabalhar. Então é mais ou menos essa é a visão integral. Esses todos os aspectos estão em desenvolvimento lá desde a idade, desde que a gente nasce até a vida adulta, mas ela vai aparecendo de uma forma gradativa. Nós somos muito mais físicos, depois físicos e sentimentais, emocionais, e com uma cognição que está tentando calcular o mundo, e depois começa a nascer a abstração, a intelecção, a capacidade de entender realmente intelectualmente as coisas, e propriamente a liberdade vai nascer na idade futura, né? Quando a gente realmente chegar na idade própria da liberdade mesmo, que é quando que a gente na verdade a gente tem dificuldade de ser livre mesmo quando adulto, né? Mas a idade própria que a vontade está mais
capaz de funcionar por conta própria é realmente a gente observando, a gente vê, saindo da infância, entrando na adolescência, que é quando a gente realmente tem que ter trabalhar todos os outros aspectos para que a gente possa dar condições para a vontade funcionar bem, para que eles queiram bem, porque depois não tem muito mais o que fazer, a gente percebe, né? Os adolescentes, chegou na adolescência, a gente consegue influenciar um pouco, mas a gente já tá muito mais com eles, se não quiserem, no fundo, não vão fazer, né? Então, mas ainda dá para influenciar muito, mas sobretudo se a gente trabalhou bem até essa idade. Então, vamos lá para os... Então, eu falei do comportamento humano, que é isso. O comportamento é algo que a gente vê de fora. Mas da onde vem? Essa é uma dúvida que tem que estar sempre na nossa cabeça quando a gente lida com a educação. Senão a gente vai... Vamos dizer, a gente vai se precipitar na educação. A gente vai rotular na educação. A gente vai acabar não sendo os adultos que as crianças precisam para serem bem educadas. Se a gente não tem claro que aquele comportamento pode querer dizer muitas coisas, a gente vai errar muito na educação. Vai falar, isso aqui é por causa disso. E aí eu vou botar um problema aqui para os pais. Se o tutor chegar e falar assim, seu filho faz isso por causa disso, não aceita. Fala assim, não, vamos tentar chegar junto no porquê. E o mesmo, né, os tutores com os pais, né, tudo. Porque a gente erra muito quando a gente fala assim, ou quando um médico falar, né, o pediatra fala assim, isso aqui é porque for muito taxativo, cuidado. Porque o rótulo não ajuda a gente a entender a criança que está na nossa frente. Ela funciona com aspectos gerais, mas com uma criança concreta sempre merece um ponto de interrogação. Sempre uma postura de quem está ali atento. E não já, minha filha fez isso de novo. Então, a gente se precipita muito. A gente não pode ter esse prejuízo, vamos dizer assim, ter julgado antes realmente de entender o que aquela criança está precisando, né? Então, eu sempre falo assim que tem casos em que a gente resolveu com algumas famílias no consultório questões de comportamento. Muitas queixas na pediatria chegam assim, questão de comportamento, né? Como que é seu nome? Você perguntou das mais velhas? Oi? A Thaís perguntou assim, depois dos 2 anos as queixas de saúde diminuem muito e começam a surgir as queixas de comportamento. Isso é uma coisa que acontece muito no consultório. E aí, né, eu não estou marcando consulta tanto por um problema físico, mas por um problema comportamental. E uma criança que está fazendo birra, é normal ou não é? A gente tem que entender por que isso está acontecendo. Então, o ponto de interrogação é importante. E para entender o ponto de interrogação, a gente falou de todos aqueles aspectos. Aonde está o problema? Ou, será que é um problema? Onde está a demanda? Onde está a necessidade daquela criança? É uma questão física, emocional, etc. A gente tem que ter esse ponto de interrogação sempre no coração e na cabeça. Sim. Sim. Claro. Sim. Qual que é a idade dela? 3. Começou a nascer o mundo emocional. Criança de 3 anos já pode sentir. Agora, pode ser uma coisa muito física, né? Ou pode ser emocional. Aí tem que ser entendido, no caso concreto. Então, esse que é o legal. Mas esse ponto de interrogação já ajuda muito. E aí o emocional. Mas o emocional tem influência do físico também, né? Se a gente tá cansado, nosso emocional fica bagunçado, né? Como tá o sono? Então, essa visão integral precisa sempre ser abordada. A gente não pode ter pressa ao lidar com a educação, né? Senão a gente faz o quê? A gente começa a fazer assim, não pode. E a gente às vezes cria outros problemas. E a gente poderia ter abordado de uma forma muito mais infantil, vamos dizer assim. Em vez de não pode, vê se tá dormindo direito. Vê se quando chega em casa eu tô atento e dou um abraço nela. Vê se a rotina dela tá, né? Tá própria para uma criança, própria para aquela criança do temperamento dela. Tudo isso. Essa visão é a visão que a gente precisa ter. Enquanto pais, educadores, tudo. Porque senão a gente começa a ter condutas para corrigir comportamentos. A gente não está querendo corrigir comportamentos, a gente está querendo educar pessoas, né? Essa é a visão importante da gente ter. E muita gente vai falar assim, roer a unha é ansiedade. É essa pessoa que não entende de criança. Não, nem sempre é ansiedade, né? Como assim ansiedade? Minha filha tá com ansiedade. Não sei, tem muitas causas possíveis. Tem criança que roem unha, pô. E aí você não descobre muita causa, você dá um tempo, a coisa passa, distrai. Enfim, tem que ter experiência. Que as pessoas falam muito hoje, né, na internet, do que ouviu falar. Ouviu falar, então repete. Mas você já lidou com isso? Já corrigiu? Quantas pessoas já viu com isso? Então,
Uma interrogação é boa para não criar problemas, né? Em cima de problemas. Então vamos falar propriamente dos marcos. Que horas são? 8h40. Até que horas que a gente vai aqui? Pra eu me guiar. 9h15? Bom, 1 hora? Tá bom. Então vamos falar propriamente dos marcos de desenvolvimento. Eu dividi. São 3 grandes períodos, tá bom? E 3 grandes grupos que a gente vai ver. Aqueles domínios todos, os 5 que eu falei, que pode ser dividido em 5 ou 6 se a gente dividir o afetivo do social, eles, aqui nos marcos de desenvolvimento, classicamente, eles são divididos em 3. As pessoas que vão falar de marcos de desenvolvimento, poucos sabem dessa relação que eu faço entre os 5 domínios, que aqui vocês conhecem muito bem, e os domínios dos marcos de desenvolvimento, que quais são? Físico, tá? Então, coisas para a gente observar nas crianças em desenvolvimento. O físico, o outro grupo, que é o pessoal social, ou socioemocional, olha só a relação com aqueles grupos, e o outro, o linguagem e cognição. Claro que no desenvolvimento infantil, os marcos de desenvolvimento não vai estar ali, a vontade e a transcendência não estão ali, tá? Por quê? Isso varia muito conforme a educação que a gente dá. Não é propriamente algo natural do desenvolvimento da criança, é algo que a gente coloca ali enquanto valor familiar e da sociedade. Então, você veja, aqueles domínios já têm relação, que as pessoas falam por aí, os pediatras analisam no consultório, ou deveriam analisar. Basicamente, pegou a antropologia de 4.000 anos e resumiu em coisas que a gente vê. Só que é de uma forma muito, vamos dizer assim, o que aparece para mim em termos de comportamento. Tá falando ou não tá falando, né? Então é uma coisa mais objetiva e concreta. Aqui eu vou tentar dar as 2 visões. O que é normal de cada idade, o que se espera, e da onde vem, e depois como que eu posso estimular e ajudar no desenvolvimento nessas idades. Então, falando do marco de desenvolvimento infantil do 0 aos 2 anos, em relação ao físico eu poderia falar muita coisa. A gente poderia ficar aqui falando dos marcos, o que é próprio, né? Que horas, né? Ele senta, mas basicamente eu vou dar uma visão geral. A visão geral é a seguinte: o desenvolvimento físico, ou motor, na criança pequena é basicamente motor e de reflexos, né? Ele se dá da cabeça para os pés, tá bom? Primeiro a criança sustenta a cabeça, entre 1 mês até 2 meses, depois já começa a gente tem que ficar esperto, se vai desenvolver a sustentação da cabeça. Depois ela vai começar, colocando ela de barriguinha para baixo, conseguir elevar a cabeça, assim, né? Deitadinha. Depois elevar o tronco. Depois empurrar a mão, assim. Isso começa a acontecer até os 4 meses, né? Você coloca ela deitada, ela já eleva o tronco, já consegue olhar, assim, até 90 graus. Depois, até os 6 meses, 180. E depois ela começa a criar todo o arcabouço para poder sentar. Sentar com apoio entre 4 e 6 meses. Se eu estiver falando muito rápido, vocês pedem para eu voltar. Tá? Entre 4 e 6 meses ela começa a sentar sem apoio, que é a idade que a gente começa a dar de comer para a criança, né? É a idade geral, mas aí vale a pena uma avaliação concreta. Minha criança está sentando. Se ela não está sentando, é melhor esperar um pouco. Ela está mostrando que ainda não tem nem força para sentar. Aí eu vou começar a dar de comer. Então a gente talvez, assim, é legal entender que essas coisas são preparações para as coisas que vêm na frente. Vem depois. Depois ela começa a sentar sem apoio, entre 6 meses, né? Se começar a atrasar muito, 7, 8 meses, a gente já fica esperto. Depois a criança vai começar a aprender a ficar, né? Na posição de 4. Na verdade, se rastejar antes, 8, né? 9 meses, engatinhar, para depois começar a preparação para andar. Tem crianças que pulam, de fato, o engatinhar para andar, isso não é uma coisa obrigatória, tá? Sim. Mas uma ação, assim, da criança relacionada à semana da nossa. Perfeito. Até os 2 anos, tá bom? Basicamente, é a questão da idade corrigida, né? É a criança prematura, mas aqui eu tô falando de crianças que nasceram antes das 36 semanas, mas sobretudo antes das 34. Isso. É termo, é criança normal. Não vai ficar compensando, ela nasceu 2 semanas antes dos 40, não, mas 37 é considerado normal. Considerado bebê que nasceu a termo, no momento que devia nascer mesmo. Então é normal, as curvas seguem o normal. Bem triste, por exemplo, uma cesárea. Não foi,
mesmo isso, até porque 3 semanas não dá nem um mês. Então, em termos de marco de desenvolvimento, pouco afeta, tá bom? Então, crianças antes de 36 a gente corrige, porque é um mês antes, né? De 40, tudo a gente... E realmente a gente vê diferença no desenvolvimento, tá? Crianças prematuras a gente acaba isso. Então, o que ela tá falando, não sei se deu pra entender. A criança nasceu com 32 semanas. Então, eu corrijo isso. Ela tá com 2 meses, mas com 2 meses é como se ela estivesse nascendo agora, tá? Porque o termo é com 40 semanas. Então, isso a gente é um pouco flexível no sentido de a gente dá esses 2 meses pra ela, né? Mas, ao mesmo tempo, são crianças que a gente também é um pouquinho mais rigoroso nos estímulos. Porque elas também que, se a gente acaba não compensando essa prematuridade com estímulos adequados, às vezes eles realmente têm atrasos. E atrasos que não são só... Que às vezes a gente fica, nossa, que saco, né? Esse negócio de atraso. Fica só me enchendo, eu fico aflito. Qual que é a ideia? Não, é que tudo isso é preparação para desenvolvimento intelectual. Tudo isso é preparação para minha coordenação motora. Tudo isso é preparação para o que vem aí para frente. Quanto antes a gente colocar isso em dia, estimular, melhor. Porque é a idade realmente em que os bebês estão propensos para desenvolver isso. A coordenação motora fina desenvolvida até os 3, 4 anos, ela vai ser muito melhor do que a coordenação motora se a gente deixa para desenvolver lá na frente. As crianças aí no colégio ficam fazendo, qual que é o nome? O alinhavo, botando fiozinho no macarrão, faz psicomotricidade, tudo isso tem consequência no desenvolvimento intelectual, cognitivo, e não só no desenvolvimento físico. Como é que é legal você deu para uma criança a oportunidade de ser boa no esporte, né? De ter uma coordenação motora, isso ajuda na autoestima, tem influências muito, muito positivas. Então, desenvolvimento físico de 0 a 1 anos eu dei uma resumida, tá? Porque é o mais fácil de ver também. Essa é a parte fácil do desenvolvimento. Então, com 1 ano, começa a preparação para andar. Em geral, até 15 meses a criança está conseguindo ficar em pé sem apoio, até 1 ano e meio no máximo andando, senão a gente também tem que ficar atento, tá bom? O que ajuda muito nesse desenvolvimento no começo é dar um pouquinho de independência para as crianças. E menos, vamos dizer assim, não é menos, vamos dizer assim, é conseguir ver se a gente está criando um ambiente que é propício para a criança desenvolver força muscular, tá bom? Do 0 a 1 ano. O que é isso? É quer colocar no chão, é superfície dura mesmo. Tá? A gente segura muito no colo, muito bebê fica conforto, a gente vê atrasos nessas crianças. Então isso é importante. Chão, a gente nem sempre, quando quer que ela fique sentada, não fica sempre colocando, não é natural a gente pega a criança e senta ela. Tem criança que começa a andar sentada por causa disso, por exemplo. Que a gente fica lá colocando sentada, tá no chão, chora um pouquinho e coloca sentada. Aí eu tenho um caso assim, que aí eu mandei pro fisioterapeuta porque eu não tinha tempo pra, né, enfim, encaminhei, ela tá lá, a fisioterapeuta tá conseguindo desenvolver, que ela não conseguia engatinhar, começou a andar e tá começando a ficar com dor no quadril. Porque no exame, quando a gente pegava no quadril, ela chorava, tudo, porque ela ficava andando de bumbum, assim, né, no chão. Porque a mãe ficava colocando ela sentada, era o 4º filho já, então ela já não dava tanta atenção. E ela mesma falou, Felipe, eu fui negligente com ele, esse aqui eu não cuidei bem. Até os 8 meses ela tinha ido 3 vezes no médico só, no pediatra. Então, veja como a gente chegou tarde aí, mas dá tempo de corrigir, mas assim, poderia ter prevenido isso. E de 1 a 2 anos, começa as coisas de mais coordenação fina, né? Então, começa a pegar o objeto lá desde pequenininho, mas começa a fazer pinça depois dos 6 meses, começa a realmente pegar os objetos e dirigir até a boca até os 2 anos. Essa capacidade, ela é possível de ser desenvolvida. A gente não vai exigir que uma criança vá lá ficando comendo sozinha, mas é possível, e é bom que a gente dê essa chance. Desenvolver a coordenação motora, tudo. Então esse, eu acho que é o geralzão do físico, 0 a 2 anos. Vamos falar de um aspecto que é um pouquinho mais difícil de perceber e vai ser mais interessante pra gente falar da questão de transtorno de desenvolvimento também, que é a linguagem e cognição. O que é normal nessa idade socioemocional dos 0 aos 2, 3 anos? Não é tão fácil esse quanto o físico. Então vamos lá. A criança, o que eu vou observar de linguagem e cognição no 0 aos 6 meses, né? Então, muita coisa. Porque primeiro ela começa já até 1 mês preferir o rosto da mãe, né? Depois o pai entra em jogo, né? Mas assim, ela prefere o rosto de pessoas. Ela já consegue... Pô, tem 2 olhos, uma boca, o rosto de uma pessoa. Ela não faz muita diferenciação entre as pessoas, tanto que o bebê pequeno não estranha muito. Mas depois que ela começa a diferenciar, calma, esse aqui é um estranho, depois dos 6 meses ela começa a estranhar, né? A criança que era boazinha com todo mundo, às vezes começa a estranhar. Depois de 6 meses, mas provavelmente depois de 1 ano. Isso é normal. Não é normal uma criança, diante de qualquer adulto estranho, ela ficar super confortável.
Veja, não criem problemas, tá? Se seu filho é muito simpático, tá tudo bem. Mas não é normal de ela ficar apática, tanto faz o adulto que tá comigo. É essa a questão. É normal que ela tenha um estranhamento, né? Ela veja, pelo menos ela fica curiosa, tudo. É uma criança que só chama atenção. Então, com 4 meses... Bom, eles começam a vocalizar já com uns 2 meses, né? Começam a fazer barulhinho. Bom, desde pequeno já chora, né? Mas começa a vocalizar, faz aqueles barulhinhos. E com uns 4 meses começa o que a gente chama de balbuciar, ou, né? Que é os barulhinhos que até com uma função de linguagem. Ela tá testando a própria voz, mas ali perto dos 6 meses ela começa a alternar com quem fala com ela. Isso já é muito importante, porque as crianças que têm autismo, por exemplo, já daria para muitas dariam para ter percebido ali. Porque isso é pré-requisito para o desenvolvimento da fala, da linguagem. Porque tem uma função social importante aí. A alternância entre quem fala, ela ouve, ela e faz um barulhinho. As crianças autistas às vezes não desenvolvem isso, e a gente já percebe muito cedo. Então, o pré-requisito para a linguagem até os 6 meses é esse balbucio e depois começa a fazer sílabas, né? Progressivamente e juntando até perto de 1 ano formar a primeira palavra com função, tá? Primeira palavra com função. Também, o que acontece muito? Meu filho começou a falar, depois regrediu. Alguns autistas eram assim, mas é que eles não falavam com função. Eles só falavam alguma palavra, mas depois que ele percebe que ele começa a regredir na fala, porque aquela fala não tinha função nenhuma mesmo. E aí começa a ser mais perceptível isso depois de 1, 2 anos, né? Mas isso tudo é pré-requisito para o desenvolvimento da fala. Aí, próximo de 1 ano, começam realmente as primeiras palavras. E aí, até 2 anos, a gente espera, em geral, para dar uma coisa concreta, para vocês, até umas 200 palavras. Então, é a idade do vocabulário, vamos dizer assim. Começou a falar, então, vocabulário. Vamos dar palavras. E é uma forma muito boa de se relacionar com a criança, né? Ensinando as coisas, porque a gente está interagindo com ela enquanto ela come, enquanto ela toma banho, enquanto a gente está com ela. Quer dizer, muitas crianças que não estão... atraso de fala. Muitas causas também. Atraso de fala é um comportamento. Da onde está vindo isso? Pra você ter entendido. É físico? É uma deficiência auditiva? É um problema visual? Da onde está vindo isso? É questão de estímulo? É relação? Tá faltando relação, estímulo com os familiares? A criança não tem um cuidador principal. Poxa, tudo isso afeta, né? Ela tá sempre com pessoas diferentes. Então, não tem evidência de criança que vai pra creche e aprende a falar antes, né? Tem gente que fala assim, bota na escola cedo que fala cedo. Não, tem evidência de que uma pessoa adulta ensinando ela a falar, ela aprende. Essa é a verdade. Então, até os 2 anos, a idade do vocabulário. Então, é a idade da gente começar a contar história, nomear tudo, as coisas. E aí sim, ela começa a juntar e formar frases com 2, 3 palavras. Quero isso, quer isso e tal. E aí, dos 3 aos 5, a gente vai ter um desenvolvimento muito maior do vocabulário, juntar frases cada vez mais complexas. Que é a idade que a gente começa a acelerar e fala assim, até os 5 anos eu aprendi a falar tudo, né? Não, vamos lá, do 0 aos 3, a criança começa a juntar palavras, 2 a 3 palavras até os 3 anos, e formar frases cada vez mais complexas. O que é o normal? É a criança não ter domínio sobre os tempos verbais antes dos 4 anos, tá? Não esperem que ontem pra ela é tudo que veio antes, ou amanhã foi ontem também, né? Você sabe disso, amanhã eu fui na casa da avó, né? E ela foi ontem. Então o tempo verbal é uma coisa abstrata. Então vai surgir a partir dos 4, 5 anos mesmo. Então o desenvolvimento da linguagem vai seguindo essas etapas. E a gente espera que até 5 anos aí tem um vocabulário de umas 2.000 palavras. E um marco interessante assim, as trocas de fonemas, né? As dificuldades de articulação, até quando ficar atento, preocupado. Então sempre estimulando, sempre falando o correto. Tem uma forma boa de corrigir as crianças que não focar no... Não é assim. Não, em vez de falar isso, seja mais assertivo, né? Fala água errado, então fala, você quer água, né? É água, você repete certo. E isso é mais eficaz do que a correção negativa nas crianças. Porque ela presta menos atenção no água e mais na negativa. É um estímulo que para ela já tem significado, não. E aí pronto, emocionalmente ela não está preparada para ouvir o que vem depois direito, né? Então a gente vê que é menos eficaz. Foquem no falar o certo e a coisa começa a melhorar muitas vezes. Se a coisa não está indo bem, mesmo com estímulos, com o ambiente adequado, com um vínculo com o cuidador principal, né? Com o pai, a mãe, né? Sobretudo a mãe, né? É muito mais próxima a relação. Não está indo legal, não está seguindo essas etapas, são coisas para a gente ficar atento, tá? São coisas para a gente tentar entender de onde está vindo. Às vezes são coisas muito simples. Às vezes são crianças que falam um pouquinho mais tarde mesmo. Às vezes é uma questão de ambiente.
Às vezes é um problema neurológico, entendeu? Que a coisa precisa ser entendida assim. Perfeito. Isso da linguagem e da cognição. Da cognição falando, começa a surgir a partir dos 2, 3 anos um interesse muito maior de calcular as coisas e de planejar as ações. Então, que é quando a gente pode dar as atividades para a criança, né? Ela começa a montar bloquinho um em cima do outro, montar Lego, ela começa a obedecer a comandos duplos já. Comandos simples, a partir dos 6 meses a 1 ano, ela já consegue entender. Faz isso, mas você dá 2, ela já não vai lembrar do segundo. Agora, a partir dos 2 anos, ela já consegue 2, e chegando lá com 4, 5 anos, até 4 comandos seguidos, ela fazer em ordem. Olha que legal para criar uma atividade, né? E desenvolvendo a capacidade de planejamento e execução. Isso tudo é cognição, mas é cognição baixa ainda, não é a cognição de tipo... Criança aprende a resolver problema resolvendo o problema. Ou seja, a gente ensinando como faz. Aí ela vai guardando aquilo na memória, porque é um aprendizado concreto. Criança mais velha vai ter capacidade de, por conta própria, chegar a novas soluções. Abstraindo, né? Tipo, pensando, chegando a novas conclusões. Não é para esperar isso de uma criança pequena. Criança pequena, quanto mais a gente fizer de ensinar a fazer, melhor. Ensinar a fazer e deixar fazer, tá? Porque às vezes a gente não deixa fazer. Porque ela tem o tempo dela, a gente tem, às vezes, né? E, em geral é pressa. Em geral é um pouco de aflição. Precisa ter calma. Deixa a criança tentar um pouco. Claro, observa, a criança tá ficando muito frustrada. Você deixou ela 2 minutos tentando um negócio. Não, tá tudo bem, talvez não seja o momento ainda. Mas você tentou. Isso é uma dica muito boa para o desenvolvimento cognitivo e físico da criança. Independência, deixa correr, deixa brincar. Ensina a fazer, mas deixa fazer. Tá? Dá um ou outro toque ali. Mas muitas crianças ficam mais apáticas e aprendem menos, tem um desenvolvimento intelectual ou cognitivo, né? Um pouco aquém do que poderia, porque a gente faz muito, né? E não é só questão de mimar, eu acho que aqui eu tô falando de desenvolvimento cognitivo mesmo. Mais do que uma questão emocional de ficar mimado, tudo. É uma questão de ficar bobo mesmo. Então a gente não quer crianças bobas, a gente não quer crianças tontas, a gente quer crianças que sejam espertas, independentes, né? Então, vai subir, vai se machucar. Tenta prever, o machucado vai ser muito feio, né? Porque também, assim, qual que é o problema de machucar um pouco, né? Ela aprende, tá bom, não vai cair. Senão nunca vai aprender quanto que eu tenho que levantar a mão, o pé, pra não cair. Fazendo uma vez e caindo, ela vai, aprende com erro também. Claro, uma escada tem 10 andares ou 1, né? Quer dizer, qual que é a idade da criança, isso a gente tem que saber. Mas assim, a gente precisa. A gente às vezes... Um dos aspectos, uma vez eu ouvi uma aula sobre isso e fizeram uma pergunta depois. O que fazer para o desenvolvimento psicomotor de uma criança? E resumo assim intervir menos. Intervir para ensinar, mas assim, deixa fazer, deixa subir na árvore. Já tem 6 anos, né? Digo, sei lá, né? Claro, prever de novo, né? Eu tô provocando um pouco, porque eu sei que as mães são mais preocupadas em geral que os pais. E as mães ficam bravas com os pais. Você não fez nada. O meu pai, às vezes, na boa vontade, falou assim, eu tava deixando mesmo. É que o pai, às vezes, é um pouco mais corajoso, em geral, tá? Tem pai um pouco medroso também por aí, que eu dou bronca quando eu tô com eles no consultório. Fala assim, a mãe pode ter medo, você não. Você precisa dar segurança. Quer dizer, porque os pais, às vezes, inverte. Os pais ficam com medo. Não, amor, acompanha lá. É o pai falando assim, né? Amor, acompanha lá que eu não vou conseguir ver. Pra fazer a sutura, né? Outro dia eu ouvi isso, eu falei assim, eu olhei pro pai e falei assim, não, você não, né? E falei mesmo, ele, não, eu não consigo. Aí ele foi lá e ficou junto com a mãe até o final. Mas é isso. Então, intervir menos, deixa fazer, deixa errar um pouco, deixa... O que a criança pode fazer sozinha, deixa ela fazer sozinha. Deixa ela tentar, deixa ela se frustrar um pouco. É bom que a criança veja que ela não consegue fazer tudo também. Isso vai dando uma noção de cálculo das capacidades dela. Tudo isso é importante falar. Porque a gente vive um estilo de vida tanto por questão de comodidades, tecnologia, comodidades, quanto de insegurança dos adultos, que não está ajudando a promover o desenvolvimento das crianças. Que não é só físico, é cognitivo, é intelectual, e que depois é difícil de correr atrás. Na verdade, tem coisa que não substitui mesmo. Tem coisa que a gente compensa, mas tem coisa que a gente não substitui. Coordenação motora, o que não foi estimulado até 6 anos, não volta. A gente consegue compensar, mas uma criança que foi desenvolvida até os 6 anos... ela vai ser muito diferenciada lá na frente. A outra pode correr atrás, mas... Claro que tudo isso tem cargas genéticas, mas assim, de verdade, o ambiente tem se mostrado mais importante do que o genético. A não ser que tenham problemas físicos claros, né?
De doença. Então, falamos do físico, já fui até os 6, né? Vocês perceberam. Se quiserem voltar em alguma idade, vocês vão falando. Falamos da linguagem e cognição, tá? Então, lembre, a idade que vocês começam a abstrair mais com a criança é lá 5, 6 anos. Antes disso, a abordagem com a criança ela é muito mais concreta. Ela é muito mais sensitiva, né? Tô vendo o bebezinho ali a gente fala com ele com tom de voz, a gente não fala coisa. Mas a criança de 2 anos também. Hoje eu vejo muito, eu vou falar uma coisa que eu tenho visto muito, então vai servir de exemplo bom aqui. Eu tenho visto os pais fazerem combinados com crianças de 2 anos, mas às vezes não é pra fazer combinado, é porque virou um jeito de falar. Eu acho, o que eu tenho achado, eu ainda vou firmar essa opinião, é que é por insegurança, medo de contrariar, de querer ser o pai e a mãe legal. Que é assim, filho, a gente vai fazer isso, 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 combinado? Tá bom? É sempre um tá bom, um combinado. Não é tá bom combinado, eu sei o que é melhor pra você. A gente vai fazer isso, ponto. É muito mais assertivo, é muito mais segurança pra criança. Às vezes a gente acha que não, vai dar segurança emocional pra criança se a gente der espaço pra ela concordar ou não, pra ela escolher. Assim, você tá criando 2 coisas aí. Uma criança insegura, porque, poxa, você colocou na mão de uma criança de 4 anos decidir se tá combinado ou não, se tá bom ou não. Ou uma criança que é realmente birrenta, que a idade da birra passa, a idade que é própria dela ser... Eu vou entrar no socioemocional e vou falar BIA, essas coisas de comportamento agora, que eu só falei de 2 domínios. E a gente cria esse problema, joga esse problema, arrasta esse problema. A questão de ficar ganhando as coisas no grito, na BIA, porque é sempre o tá bom combinado. E aí, na idade que ela realmente começa a ter mais força e quer ter independência, ela entende que tá na mão dela, né? Quer dizer, ela sempre funcionou assim. Então eu tenho visto muito isso, por isso que eu tô falando isso aqui. E essa é uma coisa, eu acho que entrou por vários motivos, por insegurança, tem questão de pensamento mesmo. Tem muitas coisas boas que eu já li algumas, né? Por exemplo, da Montessori. Eu não quero entrar em pessoas concretas aqui, mas dependendo de como você lê aquilo, você cria, assim, você tá criando um reino das crianças. Dependendo de como você lê. Porque tem muitas coisas boas e às vezes a gente lê errado. Lê na íntegra, eu tô falando, né? Porque a gente fica ouvindo falar e aí a gente assume uma posição ideológica. Isso não é melhor não fazer. Então, se nunca leu na íntegra, não tem opinião, né? Eu tô falando de coisas que eu já li. Eu falei, opa, isso aqui é legal dela. Mas isso aqui, dependendo de como a gente cair, ela, por exemplo, teve influências da psicanálise, né? Foi na mesma época em que ela desenvolveu a teoria. Não é teoria, né? As consequências dela. Então, às vezes, a explicação, o comportamento concreto, ela é muito expert, mas o interior lá que a gente tá trabalhando, ela talvez não tinha antropologia tão clara. Opa, então talvez ela exagerou num lado ali. Na questão de independência e, vamos dizer assim, criar um mundo propício para as crianças. É importante. Eu acho que a gente adulto erra muito com as impaciências diante das crianças também. Mas sem cair pro lado de, né? O mundo não é das crianças. A gente precisa ensiná-los a viver no mundo real. E não encontrar. Então tem que ter equilíbrio nisso tudo, né? Então, ok, falamos do físico, da linguagem e cognição e socioemocional. Então, na criança pequena, foi o que eu falei, começa a ter preferências pelo rosto dos pais, começa a ter aquela relação, começa a ter na linguagem por gestos, já ali perto dos 4 a 6 meses, e vai se desenvolvendo. Isso é um aspecto importante da linguagem que vem antes da linguagem falada, e tem muito a ver com a relação. E aí, propriamente, vai nascendo uma noção de permanência das coisas, do objeto, né? Então, a criança, depois dos 6 meses, lá para os 8 meses, ela começa a perceber que quando eu escondo um objeto, o objeto ainda tá ali, né? Antes disso, ela não percebe. Você esconde o objeto, ela vai, continua vendo o que tá em volta. Depois ela começa aí a brincadeiras nesse sentido podem ajudar. E também a idade que a gente começa, poxa, ela também percebe que a mãe está ausente, mas ainda está ali, né? Que é a idade que a gente propriamente pode ajudar a criança a conseguir dormir sozinha com mais eficácia, né? Você vê que bate essas coisas. O sentido de permanência. O estranhamento começa a surgir em geral a partir dos 8 meses a 1 ano. Começa a ter preferências. E a partir de 1 ano começa a acontecer uma coisa normal que é boa. É bom que a gente veja. 1 a 2 anos e progressivamente a criança vai oscilando entre independência e o ponto de segurança seriam os pais. Ela vai testando a independência, mas volta para os pais para, voltar a ter segurança e voltar, né? Então, aqui, se eu fosse escolher uma coisa para cuidar muito bem, eu já falei várias coisas aqui, mas para cuidar muito bem na idade de 0 a 3 anos,
é a relação e o vínculo que você tem com o filho. De tudo isso que eu falei, é o mais importante para um desenvolvimento em todas as esferas que a gente falou aqui. Porque a criança, ela aprende o mundo através da relação que ela tem com o adulto. Se a relação é segura e boa, ela vai ter uma relação muito mais propícia para o aprendizado, para a independência, para aquela questão motora. É normal que uma criança queira sair dos pais, mas os pais estão ali porque ela sabe, ela consegue voltar também. A criança que não quer sair do lado dos pais, opa, será que a gente precisa ver se é uma questão nossa ou uma questão da criança? Tem criança que demora um pouco mais, tem temperamentos que demoram um pouco mais para descolar um pouco. Mas é legal a gente ter isso em mente, que entre 1 e 2 anos é normal que a criança queira andar para lá, mas ela volta, ela não demora muito, ela vai aumentando esse tempo. Aí ela vai lá e aprende alguma coisa, descobre aí que quer mostrar para os pais. Se a gente tá no celular nessa hora, poxa, a gente desestimula a criança a aprender a mostrar algo pra gente. Então, é bom também que a gente esteja, ok, poxa, não posso fazer nada, tem que ficar assim pra criança. Não, mas tô atento. Tô ali. É bom saber que a criança vai ganhar segurança para explorar o mundo através da relação que ele tem com a gente. Que é o que a gente diz sobre o apego, o vínculo, né? Que ele pode ser bem feito ou mal feito. E o mal feito tem vários aspectos. Um mal feito, ele pode ser feito em geral, a gente categoriza assim, eu vou dar uma resumida, mas por insegurança, ou basicamente os dois, insegurança ou autoritarismo. É sempre em cima, sempre mandando. Ou aquele terceiro grupo que é o mais confuso para as crianças. É aquela mãe ou pai que não dá para prever como vai reagir. É a instabilidade, né? Então, é o que a gente chama de apego errático, vamos dizer assim. São pais erráticos, que assim, a criança pode dar o mesmo estímulo, uma hora a mãe fica feliz, outra hora ela grita com a criança. Poxa, isso é muito confuso pra criança. Isso é muito, assim, é um negócio que gera uma instabilidade. Claro, uma vez, ok, mas assim, então a gente precisa ser estável para que a criança tenha um apego seguro. Estável emocionalmente é o que eu digo. É brincadeira, mas é verdade. As mães, desconta no marido, vamos dizer assim, né? Vai lá e fala pro marido. Os filhos, eles não estão preparados para receber isso. O homem tá. Alguns não, né? Eu tô trabalhando nisso. Mas, enfim, essa coisa, né? É uma brincadeira assim, mas assim, é pra gente adulto ter essa capacidade. E por que eu falo das mães? Porque é natural, é mais natural da natureza feminina colocar os sentimentos mais pra fora, né? Em geral. Então, mas a criança não tem como entender tudo que a mãe passou durante o dia. Por exemplo, ela trabalhou o dia inteiro e tá cansada, e às vezes a gente joga essa carga pra criança, tá? O que eu digo do pai, porque o marido tem a capacidade de entender, deve entender. A criança não, então o que ela vai entender? Não adianta eu falar, filha, a mamãe tá cansada, tá? Poxa, eu nunca posso falar isso, sim, mas com uma criança menor que 5, 6 anos, ela não vai entender a relação, ela vai entender muito mais o impacto emocional disso, que é assim, poxa, a mamãe, né, não me ama, não gosta de mim, ou eu chego pra ela com um negócio, então ela vai começando isso afetar emocionalmente ela, a questão, né, então dessa questão de exploração do mundo e voltar e encontrar nos pais um porto seguro para entender o mundo. Surge nessa idade de 1 a 2 anos uma coisa que vai estar até os 6 anos, tá? Que é a questão da referência social. O que é a referência social? A criança aprende como deve reagir em determinadas situações de acordo com a reação dos pais. A criança pequena não é assim, acontece um negócio novo, antes de reagir, às vezes ela olha para a mãe. Não acontece isso? Vocês percebem isso ou não? Bate e aí não chora na hora, aí dependendo de como a mãe reagir, ela nem chora. Dependendo de como a mãe reagir, se for muito, a tendência dela chorar com mais prolongada é maior. Mas também, assim, não tô falando bater, nem olha, não, cuida, mas assim, tranquilo, né? Porque também a falta né, a gente tem que, isso não tem regra, a questão é, observem o seu filho, observem a criança. Tem criança que vai se sentir abandonada se você não der um chameguinho ali. Né? As crianças fleumáticas ali, 4, 5 anos, elas vão ser mais manhosas às vezes. As melancólicas manhosas, mas às vezes não vai falar nada. A fleumática vem pedir às vezes. A melancólica, eu tô botando no geral, tá? Esse assunto dos temperamentos é extenso. Mas assim, em geral não vai falar nada, mas vai sentir muito. E aí se os pais são muito desligados, daqueles relaxados, pode ser que ela sinta como assim, não tá dando atenção. E a gente pode dar mais. A outra, criança vai assim, nem quer muita atenção, bateu ali, é isso. A gente tem que observar o filho também. Mas é legal a gente ter atento para isso, que eles vão aprender como reagir. Então, o que eu faço quando eu chego num ambiente novo? Como que os pais chegam?
Os pais chegam e falam com as pessoas, cumprimentam. Vão lá, digo, porque às vezes a gente só empurra a criança, como se ela fosse o adulto. Vai lá, filho. Não, vai você, ele vai aprendendo. A referência social é legal porque eu devo chorar ou não, as coisas aconteceram. Então, e isso, claro que é a questão do exemplo, né? A gente podia resumir isso com a questão do exemplo, né? Formação das virtudes, né? Tudo. Você vê que entra desde pequenininho. Como que a criança reage? Eu vejo, muda muito o estilo de pais se uma criança vai, até numa coisa mais dolorida, né? Que é fazer uma sutura lá no hospital. Muda muito o estilo de pais. Os pais que dão uma segurança para os filhos, não é que chora, mas ele chora contido, ele não querendo muito chorar. É muito bonito, é muito bonitinho ver a criança de 5 anos se segurando lá, ai, tá doendo, mas não. A outra que tá desesperada porque deitou na frente de alguém de jaleco. É de verdade. Não vamos botar regras. Tem criança que se assusta, depende das experiências que ela teve quando pequena, se teve internação, tudo isso aí afeta. Eu tô falando assim, enquanto pais, o que a gente tá fazendo para promover um desenvolvimento emocional mais seguro? Essa é a questão. Eu tô falando aqui de até os 6 anos das bases da autoestima, tá? Então, basicamente a autoestima e a referência social vai se formar com base no que os pais são. Então, esse é o mais importante. Esse vínculo ser bem seguro, para isso precisa de tempo, precisa de qualidade e tempo, né? Então, vai falar assim, tem gente que pergunta, e aí, eu priorizo o quê? Qualidade ou tempo? Por que não e, né? Porque essa é uma questão. Eu sei que é um tema difícil, tá? É um tema difícil, eu sei, eu não tô no mundo da fantasia, mas eu não posso deixar de falar a verdade. A mãe não é substituível, tá? A mãe não é substituível, é muito diferente, e eu tô falando de coisas de teoria, mas de prática também. Faz muita diferença a criança que tem tempo com a mãe nessa idade, né, pequena. Eu não tô falando o que deve ser feito em cada família decide, mas essa é uma informação que se observa. Não consigo ter muito tempo. Então, o tempo que você tá, manda ver. Esteja com o teu filho de verdade. Aproveita o tempo que ele tá na escola para fazer todo isso e esteja. Porque isso acaba funcionando bem. Poxa, são só 4 horas por dia, né? Só não é tão pouco também, né? E a gente fala assim, poxa, eu tenho 2 e às vezes queria ter mais. Esteja de verdade. Porque às vezes é o que também que a gente não tá de verdade nem no tempo que sobra. Mas essa é uma questão que entrou e a gente não pode cair em chavão, né? E não, criança se desenvolve na escola, ela vai aprender as coisas na escola. E não, ela aprende basicamente com pessoas seguras da segurança. A escola não dá essa segurança emocional para ela, tá? Como os pais dão. Podem dar, se a escola é boa, vai dar um ambiente muito mais seguro para se desenvolver, mas a criança aprende com adultos maduros, não com outras crianças. Tanto, senão a gente deixava, né? No infantil, as crianças lá todas soltas. O que acontece? Caos, né? Porque é um monte de... Conhece, né? O pecado original. Um monte de demoninho lá que precisa ser educado, precisa ser, né? Precisa dar graça, foi batizado, ok, filho de Deus, mas assim, precisa ser educado desde o começo. O normal a criança é pegar e dar uns tapas no outro, a criança faz isso. Não tô falando que é normal porque é bom, é que assim, isso acontece, isso não é ensinado, a coisa não vai. Então, falei emocional social, falei do físico, falei do cognitivo e linguagem nas idades. Resumido, dando algumas coisas bem práticas que é importante a gente ter em mente. E a abordagem prática que é para resumir tudo isso é o seguinte, para entender bem o meu filho e as crianças, não resumo, pode passar para o próximo. Basicamente, vamos resumir essas idades em 3 modos de abordar uma criança, tá bom? Do 0 aos 3 anos, que eu vou usar uma idade um pouquinho diferente do que eu usei até agora, basicamente a criança é sensibilidade. Ou seja, é o que chegar para ela dos 5 sentidos e é isso. É isso que vai ter eficácia ao lidar com ela. Então, se problemas de comportamento em crianças de 2 até 2, 3 anos, basicamente, se a gente abordar isso aqui, vai bem. Basicamente. O que é? Primeiro, uma vida que preencha bem os seus 5 sentidos, tá? Então, vocês aprendem sempre, né? Os 4 hábitos básicos servem para preencher bem esses sentidos. Então, sono adequado, alimentação adequada, higiene adequada. A questão da ordem não entra tanto na sensibilidade, entra na sensibilidade, mas mais numa questão de aprendizado, no começo motor, não é muita virtude ali não. A
A virtude surge depois dos 6, 7 anos, né? E agora você consegue entender por quê. É quando pode ter uma abstração, uma pequena abstração, e propriamente algo de liberdade ali. De poder escolher, poder decidir a ação. Até os 6 anos a gente dá hábitos para criança. A gente dá os inputs, vamos dizer assim. A gente fala assim, é assim que faz, é assim que faz. A gente fica lá insistindo até os 5, 6 anos. Depois a gente começa a dar liberdade. E com a adolescência, olha, reza porque o trabalho bem feito que você fez, surto efeito. É basicamente isso. E tem uma dica dos adolescentes que é: encontre bons adultos que sirvam de referência para ele, porque ele vai querer olhar para outro adulto, que não seja você. A gente não tem que ficar chorando diante disso, a gente tem que achar bom e seja esperto e coloca outro adulto bom do seu lado, né? Professores, amigos, etc. Então, sensibilidade. A gente vai conseguir crianças muito mais ordenadas, uma casa muito mais harmoniosa se a gente cuidar bem da sensibilidade. Tanto na rotina, quanto na hora que a gente precisar intervir. Eu preciso intervir, eu preciso corrigir. Corrija tendo em mente isso. Que uma correção feita olhando olho no olho, com uma voz serena, que não é necessariamente infantil. Eu, por exemplo, eu sempre falo, eu não falo com as crianças com voz infantil, eu não consigo. Não consigo, eu acho estranho. Eu, Felipe, homem adulto, do jeito que eu sou, formado como eu sou. Não é uma regra. Mas confesso que eu acho os homens falando infantil meio esquisito também. Mas as mães é mais natural, né? A gente vê que a mãe não, mas o pai muito ali. Às vezes é bom o contraste, né? Que a mãe seja mais infantil, o pai mostra, sei lá. Eu não sei, essa é uma opinião minha, tá? Fique claro. Opinião do Felipe. Eu acho que a gente às vezes infantiliza muito. E é que eu tô falando, a sensibilidade não é infantilizar, é serenidade, tom adequado. E do seu jeito, tá? Mas do seu jeito, tendo em mente a sensibilidade da criança. A criança é uma esponja. Então, se você falar um pouco mais alterado, ela não vai ouvir o que você tem pra falar, ela vai ouvir como você falou. É isso que eu tô querendo dizer aqui da sensibilidade. Ela vai ouvir muito mais o tom de voz do que o conteúdo. O conteúdo é algo cognitivo, tá? E não da sensibilidade, entendeu a diferença? Acho que é isso. Pra você corrigir, pra você intervir, tenha em mente isso. Acho que vai ser muito mais adequado a questão da obediência infantil. E ok, sempre sabendo que sempre é a existência que ganha. A gente não tem... não dá, não consigo, ainda não me obedeceu. Quantas vezes você tentou? Já falei 3 vezes, mas às vezes tem que falar 10 mesmo. Então é isso. 10 dias seguidos falando a mesma coisa. 10 anos seguidos falando a mesma coisa, né? Então é isso. Deixa eu passar aqui. Depois começa a surgir o mundo emocional, interior, né? Que aí começa a nascer os comportamentos mais enigmáticos. É a idade que as crianças começam a perguntar mais o porquê das coisas. A criança começa a ter mais empatia, de ver alguém chorando e ela se interessar por aquilo, ou ela tá a sofrer com aquilo. Ela já tem um mundo emocional muito mais, quer dizer, nascendo ali, e transforma ela num ser humano muito mais complexo. Então é muito mais difícil de abordar uma criança a partir dos 3 anos mesmo. Só que assim, vamos ser sinceros, nem a nossa afetividade a gente às vezes consegue acessar diretamente, né? Como que a gente vai acessar de uma criança a afetividade dela? Então aqui, do 0 aos 6 anos que a afetividade começa a nascer, ainda vale muito os inputs da sensibilidade. Porque o que forma a afetividade? O que vai dar a forma como eu sinto o mundo? Aquilo que eu recebi de vínculo dos pais, de relação com as coisas, dos 5 sentidos. Os sentidos e as experiências que eu vou tendo vão formando em mim um mundo emocional de um jeito ou de outro. Então importa muito toda a questão do vínculo das experiências para formar também uma afetividade mais ordenada, mais segura, né? As bases por uma, vamos dizer assim, uma vontade mais forte, que é uma afetividade mais disposta a vencer os desafios, por exemplo, não seja tão medrosa diante dos desafios. Como que a gente aborda isso? Ou como que eu abordo uma criança de 5 anos que aí tá chorando, ou manipulando, ou fazendo birra? Poxa, é muito mais difícil mesmo entender de onde tá vindo e como a gente aborda. Mas ainda a gente continua apostando na sensibilidade. A gente continua ainda dando os inputs corretos. Claro que a gente vai ter momentos de conversa em que a gente tenta acessar esse mundo interior, mas não nos momentos de problema, tá? Nos momentos de problema a gente apazigua a situação, faz o que dá, a gente educa nos momentos de tranquilidade, tá? Às vezes a gente vê muito isso. Tudo isso que eu tô falando tem uma consequência muito concreta. Os inputs que a gente dá, a educação é uma coisa proativa. E muitas vezes a gente vê uma reação, né? A gente educa em reação. A criança fez, a gente reage. Poxa, se a gente gastasse mais tempo, que é o que
que é o que faz na escola, que é o que faz numa casa que tem rotina. A gente pensou o que vai ter naquela casa, a gente está se antecipando e dando algumas orientações concretas do que fazer. A gente vai ter mais tranquilidade de acessar a criança também. Então, a gente às vezes educa muito na reação, de tipo, a criança aprendeu a andar, então a gente meio que deixa. E aí, se dá problema, a gente vai lá e intervém. Poxa, isso também vai ensinando algo para a criança, de que ela tem a nossa atenção quando ela dá problema. Não estou falando da teoria, estou falando da prática. A criança, ela recebe a nossa atenção às vezes quando ela chora. Isso, de um modo não consciente, entra nela. A gente reforça. A gente dá atenção quando ela enche a paciência, vamos dizer assim, né? Então ela tá lá dando problema, a gente vai lá e olha. Aquilo entra de uma forma automática e de tipo, poxa, eu tenho algo que eu gosto, que é a minha mãe, quando eu quebro as coisas, vamos dizer assim. E aí você vê crianças de 5, 6 anos testando os pais. Ah, eu vou embora. Porque aí a mãe tava no celular, olha. Não, entendeu? Isso aí é importante a gente estar atento. Então, uma educação mais proativa, uma educação que realmente a gente pensou, entendeu o que a criança agora, do 0 aos 6 anos, é adequada para aprender, deveria estar aprendendo e desenvolvendo, e a gente coloca isso de uma forma ativa, antes que dê problema, vamos dizer assim, né? E por fim, nasce o intelecto, que é com a idade de 7 anos, a gente não vai entrar nisso agora. Aí sim é uma idade que a gente pode começar a colocar os conceitos das virtudes, cujos hábitos a gente já trabalhou até os 6 anos. A gente deu um monte de hábito para criança até 6 anos. Aí agora a gente trabalha o conceito das virtudes. Aí sim é o momento de, na hora do almoço, voltar às situações que aconteceram na escola, pensar como poderia ter sido resolvida a situação de uma forma diferente, além de continuar dando os inputs, porque os inputs precisam estar lá até a gente, vamos dizer assim, entrar na adolescência. Aí realmente tem que sair um pouquinho de cena, porque senão você enche a paciência do adolescente, né? E ele deveria ter uma autonomia para fazer, para querer o que é bom, né? E a gente entra cada vez menos. Então, é nessa idade que surge, assim, o trazer, o resolver, o pensar, o projetar, o abstrair, colocar os conceitos daquilo tudo que a gente já desenvolveu até essa idade. Aí sim começa a ter mais eficácia os combinados, as abstrações, o esperar que a criança tenha entendido algo, tá? E que a gente, com criança pequena, a gente fala assim, poxa, mas você não entendeu o que eu falei? Na hora ela pode ter entendido, mas provavelmente entendeu o que ela deve fazer no momento, mas ela não consegue repetir o caminho de novo no dia seguinte, às vezes. Agora, a criança maior consegue, a gente pode esperar um pouco mais isso dela. Então, a gente começa a aparecer realmente essa questão intelectual. Bom, esse é isso. Teria a questão dos transtornos de neurodesenvolvimento. Não sei o horário, eu acho que talvez valha mais a pena perguntas, tudo, do que entrar nisso que é mais técnico. Mas basicamente assim, surgiu problema nisso aqui que eu falei, opa, vamos observar, vamos ficar atento. Acho que já deu pra ir colocando algumas coisinhas. Ilustrou um pouco mais do que você tá acostumada, Thaís, ou não muito? Se quiser mais detalhe, legal. Porque realmente acho que a idade dos 3 aos 6 às vezes fica meio nebulosa. O que eu espero? Como que eu, né? Então aqui eu trouxe várias coisas. Acho que é muito mais legal, na verdade, você estar ativo ali na educação. E às vezes é a que a gente sai de cena, porque a criança já tá andando, já tá falando, ok. Não, mas a idade que ela tá, assim, eu acho muito mais gostosa, porque ela entende o que eu falo, ela obedece aos comandos, é maravilhoso. Às vezes não obedece, né? Mas obedece. Obedece, é que às vezes a gente dá o comando só pra corrigir. Fica a provocação aqui. Faz. Tá muito. Sim. Eu acho que é um momento que talvez pudesse até ficar de sugestão para a escola, um só sobre transtorno pelo momento que a gente está vivendo, pelos altos índices que a gente tem de autismo, de TDAH e outros transtornos que talvez para nós pais seja interessante que a gente conhecesse. Porque acho que é isso, né? A gente pensa muito no autismo, no TDAH. Quais são os outros transtornos? Eu sei que tem alguns que são da literatura mais moderna da medicina, que eu entrei em contato e que eu não sabia, o transtorno opositor, tem alguns outros que talvez fosse interessante para que a gente soubesse, né? Se você topar, é claro. Adoraria falar disso. Fica aí a sugestão. Acho que agora seria muita coisa pra falar mesmo. Mas sem dúvida, e tem muitos transtornos que aí fica tudo resumido no autismo, né? É o tema, autismo. Mas o entendimento do autismo, tá meio complicado, né? As pessoas recebem um diagnóstico de autismo e não entendem que, assim,
de verdade, eu vou falar uma coisa, merece muita atenção, porque é um jeito diferente de aprender. Que enquanto pais, veja, se em questão de educação de crianças que não têm um transtorno, a gente dá uma patinada, imagina uma criança que tem autismo. Mas mais do que uma criança que é muito problemática. Essa é um pouco a visão que a gente tem ganhado um pouco melhor. Tanto que até o nome tem mudado. Tem uma questão de não pode falar nada, né? Mas assim, crianças atípicas, tudo. Mas tem uma questão interessante, que ela aprende de jeito diferente mesmo. Não é, ela às vezes nem é tão problemática, ela só aprende diferente, funciona diferente, mas são seres humanos muito legais. Eu até tava conversando outro dia, né, em casa, que assim, são crianças que eu tenho ganhado um carinho muito grande, entendido muito mais eu mesmo como lidar com essas crianças. Tanto que é uma coisa que antes eu tinha um pouco de receio, poxa, criança autista, né? Pô, como que vai ser? Hoje eu tenho ganho um carinho, assim, a mesma coisa que eu tinha lá atrás, mas é muito mais fácil ganhar isso com, ao meu ver, criança que tem síndrome de Down, por exemplo. Porque elas são, assim, eu não sei, vocês, mas pra mim elas são apaixonantes, elas são muito legais. Às vezes dá um pouquinho né, de trabalho ali, né, nas atrapalhadas delas, mas agora, a criança autista, eu acho que é mais recente o aprendizado a lidar com elas. E é muito bonito ver pais que aprenderam a lidar, que a criança é um tesouro para esses pais, é muito legal. Então vale a pena entrar até para a questão de tirar mitos, né, coisas. E assim, além dos transtornos de desenvolvimento, se for falar só disso, dá para entrar em mais coisas, que são os transtornos de conduta, que é entre o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, que não é um transtorno de neurodesenvolvimento, não é um problema neurológico da criança, tá? Neurológico, eu digo, não é na etapa de neurodesenvolvimento precoce, do 0 aos 3, mas até os 6 anos, é mais um problema de conduta. Ele tá nesse capítulo. Isso é legal já da gente conversar, né? Fala, poxa, o TOD não é um problema, é uma questão muito ligada ao estilo parental, né? O estilo de educação que se dá, né? Tem a questão da criança? Tem, mas assim, essa é uma questão interessante de já saber. Ansiedade, depressão, poxa, esse é um capítulo de transtornos de humor. Mas infantil existe? Existe, é diferente do adulto, né? Claro. É muito mais relacionado ao ambiente, a tudo, né? Tem muito mais menos a questão da liberdade envolvida que tem nos adultos, mas ainda que também nos adultos tem muito de ambiente, né? Mas, enfim, eu acho que vale sim. Acho que vale as dúvidas. O TDAH eu acho que é de fato o mais confuso de todos, de verdade. Eu acho que é o mais... Foi que eu tive mais trabalho opa, teve até coisas que eu entendia de um jeito, comecei a ver mais, é que agora eu tô fazendo uma pós-graduação nesse tema, então é justamente focado em transtornos de neurodesenvolvimento e a outra de psiquiatria infantil, então eu tô fazendo as duas. Puxa, é um mundo que tá se abrindo, assim, de uma forma muito mais clara. Tinha algumas coisas que já tinha estudado, prática, mas então eu adoraria falar no que eu puder ajudar. Não sei se há alguma dúvida concreta desse tema. Fica o convite. Ótimo, eu acho que o panorama é interessante. Legal. O que mais? Deu nosso horário, né? Pergunta, Ludmila. Não? Ela aqui, ó, ela tem muita experiência. Ela criou filhos ótimos. Então, qualquer dúvida é só falar com ela. Toda mãe é meu pediatra. Né? Então é isso. Obrigado, viu? Acho que espero ter até